Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje nós falaremos sobre o universo trans. Você conhece alguém que é transexual? Não? Devia conhecer. Você vai amar, eu tenho certeza disso, tá? Porque às vezes a gente fala assim, não sei, isso é de outro mundo. Não, gente, isso é do nosso mundo. Para vocês terem noção, no nosso país são 3 milhões de pessoas trans, o que corresponde a 2% da população. 3 milhões é um número grande, né? E, infelizmente, o nosso país é o país que mais mata trans. Imagina, um país que é bonito por natureza, com certeza, mata mais que a Arábia Saudita. Vocês têm noção do que é isso? Então tá na hora da gente mudar o nosso posicionamento, da gente conhecer mais. E para isso eu trouxe aqui a querida Laila Mello, tá? Ativista social. Laila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Te apresentei certo, não é isso? Isso, ativista social e em direitos humanos. É isso. Olá, boa tarde. Cumprimentar todos que estão nos assistindo através da TV Cultura, né? Isso, do YouTube. E nós também somos podcast na quinta-feira, às 20 horas, na Universitária FM. Agradeço o convite e a oportunidade de dividir com os meninos aqui, né? O Paulo, que é um grande psicólogo, a nossa amiga Luísa, também é uma grande militante, e é uma alegria dividir esse papo cabeça com todos vocês, Núbia. Obrigada. Eu que agradeço de verdade. A Luísa Trajano. Luísa, muito obrigada, que está graduando em saúde coletiva. Que legal. Eu nem sabia, gente. Eu vou ser sincera. A primeira pessoa que eu conheço que está se formando em saúde coletiva, eu achei isso fantástico, porque a gente precisa, viu, Luísa? Parabéns já de antemão também. Queria muito ser a Luísa Trajano, porque ela é riquíssima, da Magazine Luiza, mas a Luísa Targino. Ai, meu Deus, eu falei errado? Que horror, gente. Desculpa. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Que bom. Aqui é bom que é um bate-papo. Me desculpe, foi ato falha. Eu também fico muito feliz. Nada de formalidade, né, Isso, amiga? nada. Tá tudo certo. Eu também fico muito feliz pelo convite. E é isso, eu faço saúde coletiva aqui por essa universidade, pela UFO, que é uma graduação nova, né, que tem na sua amplitude, ver como que, para além da doença, como que a gente pode promover saúde de verdade, né? Então, acho que essa é a grande ideia. Amei, viu? Amei. E meu colega, psicólogo, sexólogo, Paulo Roberto. Paulo já veio aqui, gente, uma vez falar sobre, né, sexologia, né, Paulo? Obrigado por estar aqui de volta. Gratidão também pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. E trouxe hoje uma grande amiga para participar desse debate, né? Junto com a Laila, que é uma grande colega nossa também. Foi um prazer falar de sexualidade humana da outra vez. E hoje vai ser incrível, com certeza, a gente falar sobre essa dimensão trans, né, da nossa bandeira LGBTQIAPN+. E aí eu vou chamar a atenção, gente, nós fizemos um programa aqui, né, que foi sobre a saúde mental da população LGBTQIAPN+, e é bom que a gente fale, né, toda a sigla para que as pessoas comecem a se adaptar, apesar de que meu querido Wesley, tá, ele me ensinou que quem não é militante normalmente só fala as primeiras letrinhas, porque às vezes se perde no meio, mas vamos aprender, né? Sejamos todos militantes da saúde mental, da felicidade, do puro amor, do respeito. Pela empatia. Né? Pela empatia, exatamente. Perfeito, Laila. Eu vou começar com você, Paulo. Paulo, uma das coisas que a gente vai comentar aqui hoje, né, é sobre a relação trans, né, que ainda causa muita confusão, porque as pessoas confundem o sexo da pessoa com o gênero da pessoa. Esclarece isso pra gente, por favor. Já vamos começar por aí. Muito boa a sugestão, tá, Núbia? Esse é um debate que eu sempre gosto de fazer, inclusive nas outras vezes que eu falo sobre esse tema, né, da diversidade sexual e de gênero. Diferenciar o sexo de gênero é, com certeza, se não for a questão mais importante de ser compreendida a nível inicial, né? E Judith Butler, né, que é uma das grandes responsáveis aí por construir e tecer bases teóricas da filosofia, né, queer, da teoria queer, né, melhor dizendo, traz no livro dela Problemas de Gênero, que se eu não me engano é de 1990, né, esse livro.
ela traz ali nos primeiros escritos do livro a importância da gente conseguir compreender o quanto o sexo tem gênero, né? Ela chega a falar que o sexo tem gênero. Ela entende que epistemologicamente, sistematicamente, né, o fato da ciência ter sido construída por pessoas cisgêneros, né, principalmente por homens brancos, né, constrói uma visão de mundo biologicista em torno do sexo, trazendo o sexo como o parâmetro suficientemente poderoso para categorizar os seres humanos, inclusive nas noções comportamentais, com relação aqui esse corpo, de uma determinada forma, serve, né? Então, assim, é uma discussão que a gente pode até andar um pouco mais para trás do que simplesmente separar sexo e gênero. O sexo com o gênero já de forma anterior. Ancestral quase, né? Podemos falar isso? Entenderam? Entendi, então... sim, entendi. É confuso, mas é entendível, tá? Laila, quando a gente fala dessa coisa do sexo e do gênero, você, enquanto uma mulher trans, ativista social e de direitos humanos agora, né, falando todo direitinho, como é que você enxerga o papel, tá? Porque é um papel importante na sociedade, as pessoas que têm coragem, né, e é uma coragem, né? Você chega lá e dizer, olha, eu vim e eu quero mostrar para vocês que não existe, né, a diferença do ser humano. Porque os seres humanos são iguais, né? São capazes, são inteligentes, são felizes, são um monte de coisa e não tem diferença, né? Qual o papel da população trans hoje na nossa sociedade? Resumidamente, a minha pergunta é essa. De um bom tempo para cá, eu fico feliz assim, que eu fico vendo ainda, são poucas, mas muitas das meninas trans, principalmente, elas vêm ocupando espaço por direito, né? Que antes não tinham. Eu fico feliz, eu quero dizer assim, em todos os ambientes, né? Em todas as categorias, por exemplo, na cultura, né? Vemos aí pessoas se destacando no cenário da cultura. Você não via isso alguns anos atrás, né? Eu tomei conhecimento de uma pessoa que é delegada em Goiânia. Isso é importantíssimo, esse papel de... Na justiça, né? Ter sonhos e correr atrás, né, deles, independentemente de você ser trans ou não. Porque antes as pessoas tinham essa visão. Eu nunca vou alcançar o que eu quero, né, por conta do preconceito. Eu tô te falando isso porque eu tenho 40 anos de idade e eu passei por muita coisa, né? Eu sou cabeleireira profissional, tenho, assim, o meu sustento, né? Há 20 anos, né, que eu sou cabeleireira profissional. Se eu contar para vocês que eu já fui demitida de um salão por conta que eu não fui aceita por eu ser a trans Laila, não vão acreditar, né? Mas não. Já aconteceu. Isso em 2006, um salão aqui em Uberlândia, né? É inacreditável. Porque quantos anos, né? Hoje, 2024, 18 anos atrás, né? Foi um dos primeiros salões que eu trabalhei. Eu sempre, o tal do LGBT tem uma fama muito boa, tanto gays, trans, de ter mão boa para esse ramo de trabalho, né? E eu sempre não vou ser hipócrita, né? E nem prepotente de falar que somos mesmo em tudo que a gente propõe ser, né? E, menina, impressionante, eu toda feliz com o trabalho, né? Aí chega uma ex-patroa, né? Na época que eu era ali funcionária, um salão todo feminino que tinha manicure e tal. Me dispensou porque os maridos das clientes estavam incomodados da cabeleireira da esposa ser uma pessoa trans. Ou eu trocava de cabeleireira ou eu trocava de salão. Então, eu fui perdendo clientes quando os maridos tomavam conhecimento, né, de quem era a cabeleireira da esposa. Eu ouvi isso e eu sei que é verdade porque eu fui vendo elas afastando de forma assim... Né? Sistemática, né? Sistemático, menina. E assim, se você não tiver um psicológico muito bom, é na onde que você vai para as mazelas, é para onde você vai para a sombra da sociedade, que é isso que a sociedade machista, conservadora, que é onde vamos parar, né? Isso que é que a gente vai para
para esses caminhos Pra aí, escuridão, que é a né? prostituição, São, né? infelizmente. E sem contar que, assim, eu ainda tive o privilégio de ter o apoio da minha família materna, né? Meu avô fez um papel de pai que eu não tive, e eu tive esse respaldo. Mas quantas de nós, que não é não é algumas, é a maioria das mulheres trans, são colocadas para fora de casa? E se prostitui, Né? né? Vamos ser claros. Sem acontece contar da muito, escola, Exato. né? Porque O bullying, hoje a né? gente fala a palavra bullying, mas eu quando estudei, né, há muitos anos atrás, eu não sabia dessa palavra, mas eu sofri isso, porque a gente percorre o caminho que a gente pensa que a gente é gay, para até chegar ao caminho, porque você chega onde você é, a sua identidade de gênero, né? Então, assim, na escola eu sofri muito por causa dos trejeitos, essas coisas, assim. Eu apanhei de criança, que ali, certo, em casa, os pais já tinham um tratamento com as pessoas, né, preconceituosa. Eu fui cercada várias e várias vezes quando eu era criança, em começando ali o ensino fundamental. E é inacreditável, eu nunca falei isso pra minha mãe, eu tinha medo de falar, daí atrás acontecer coisa pior. Né? Mas isso está sendo uma coisa que está caminhando, está melhorando, né? Ainda Hoje bem, estamos avançando, hoje estamos conquistando espaço, né? Apesar da transexualidade só em 2018 ter saído da categoria de doenças da Organização Mundial da Saúde, só em 2018 para cá que ela veio sair. Até então éramos consideradas pessoas doente, né? Isso é um absurdo, né? Mas antes tarde do que nunca, eu sempre pontuo isso. Então isso favoreceu muito a evolução para nós, né? Que a partir daí o Supremo Tribunal Federal, né, nos concedeu a oportunidade de mudança de nome, pré-nome e gênero nos documentos civis, que antes era anteriormente uma forma judicial, né, de fazer uma luta. Você tinha que ter laudo psiquiátrico, laudo psicólogo, fora de entrar na justiça para brigar para você fazer essa mudança que às vezes não conseguia. Então, assim, eu sou muito grata pelo que a gente vem conquistando, né? Hoje eu tenho minha certidão de nascimento, Laila Daniela de Mello, sexo feminino, independentemente da pessoa A, B, achar ou não. A justiça já me considera, deferiu, né? Então, para mim, isso basta. Então, eu fico percorrendo o caminho, abrindo o caminho para as outras meninas que vêm, porque não é fácil enfrentar essa sociedade, né? E eu me sinto uma vitoriosa por chegar até aqui, né? Uma pessoa que sobreviveu tantas coisas, né? Tantos ataques. Porque e construiu tanta coisa, né? Só de pisar na rua você está militando. Construiu sua família, já falo casada. Isso, eu sou casada hoje, tenho 9 anos que eu sou casada com um homem trans, né? O Luan Gabriel, um beijo, Luan Gabriel. Gracinha. Somos um casal transexual e muitas pessoas não sabiam disso, estão sabendo agora, porque o Luan, ele passa, né, como um homem cis tranquilamente. Os homens trans têm essa vantagem nas questões de urbanização do que nós, mulheres trans, né? Se não começar um tratamento no início da pré-adolescência, né? Para a adolescência, muitas de nós, assim, a gente continua aí com aquelas características que passou pela puberdade, né? Então é complicado pra gente. Mas os meninos trans têm essa vantagem de qualquer idade que seja. Eu conheci pessoas, homens trans de 50 anos, que se tornar amigo nas redes sociais e tal, que com 2 anos de transição, hoje passa como homem biológico tranquilamente. E muitas pessoas não têm conhecimento, né? Eu tava falando que eu sou... Eu quero até agradecer a você por esse furo de reportagem, né? Que as pessoas não sabiam. Obrigada pela confiança, tá? De contar que seu marido também é um homem trans, como você disse que muita gente leva com tanta naturalidade, vocês nem lembram disso. porque não é pauta na minha vida, né? Falar da nossa relação. Tô contando aqui, eu acho que de certa forma é bom para abrir muito importante. Muitas cabeças fechadas, né? Até porque a gente vai falar sobre isso. Mas Laila, eu queria um tempinho aqui para a gente apresentar a Luísa. E Luísa, assim, a gente vai ter um pouquinho de tempo, mas a gente começa o próximo bloco com você. Primeiro eu quero dizer que
a gente tem que ressaltar duas grandes mulheres que vieram lá atrás, quando ninguém falava de transexualidade, que foram a Roberta Close e a Rogéria, né, gente? A gente não pode esquecer delas, né? Porque elas abriram portas. Temos outras, temos a... Nossa, eu tô olhando para ela aqui, onde o cabelo, assim, uma figura linda que eu adoro. Ela é atriz também e é uma pessoa que conta uma história muito bonita. Ela é atriz. Nani People? Nani People, Nani People. Exatamente, a Nani People. Então, assim, Ela é inteligentíssima. Maravilhosa aquela mulher, nossa uma senhora. Comediante, uma pessoa que cantora, dá palestra, comediante, né? atriz, ela é um fenômeno. Bom, não sai daí que a gente já volta, porque o nosso papo é cabeça. Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando do universo trans. No bloco anterior, eu comecei perguntando se você conhece alguma pessoa trans na sua vida. Hoje você com certeza já vai conhecer a segunda agora, que é a Luísa, tá? Mulher trans, que além de cuidar, de estar estudando sobre saúde coletiva, é cantora, viu, gente? Já soube que tem uma voz belíssima. Tá, ela tem uma banda aqui com o Paulo, nosso psicólogo. Sim. Depois a gente vai ter uma palhinha aqui. Luísa, me diga uma coisa. Para você, quais são os maiores desafios de uma pessoa trans? Eu não vou falar nem só da mulher trans, mas vocês... eu sei que a comunidade LGBTQIAPN+, é muito unida, né? Muito apoiadora um dos outros, né? Para você, qual a maior dificuldade? Então, acho que primeiro eu queria agradecer o convite de novo, né?
E lembrar que a dificuldade, ela é para além da pessoa trans. A gente tem que pensar que a mulheridade no mundo, ela é complexa, né? Por causa da construção do patriarcado, de como que isso constrói a sociedade hoje, né? Então, quando as pessoas, elas veem uma pessoa que nasceu biologicamente do sexo masculino e faz essa transição, as pessoas perguntam não necessariamente o porquê que ela transicionou, mas o porquê que ela escolheu ser mulher. E é muito importante pensar sobre isso, né? Porque eu, por exemplo, não estou dizendo, mas tudo aquilo que é mais próximo do homem é mais aceito pela sociedade. E aquilo que é mais próximo à mulher é mais negado pela sociedade. E a gente pode fazer o debate conceitual de diversas formas, mas pegando, principalmente, uma pela construção do patriarcado. O patriarcado ele tá relacionado de como essa construção do gênero ela vem desde dessas relações biológicas mesmo dos animais, né, que é completamente primitivo. E a gente tem que pensar que o ser humano ele não é mais primitivo, né? Aí geralmente eu costumo até dar algumas palhinhas nas minhas falas e tudo mais, que o nosso primeiro ancestral em comum de todos os seres que estão na Terra, ele não tinha um gênero definido, né? A adaptação que criou o gênero. E o gênero feminino e masculino, ele foi criado por questões ambientais, né? Aquele que tinha que gerar, ou seja, tinha que ficar num lugar certo, porque tinha um período que ele teria que gerar, e aquele que deveria alimentar o outro, né? Só que a gente tem das cavernas, né? Não, é para antes disso. E aí, quando a gente vem falar de outras relações, outras formas de gerar, né? Porque a gente tem vários tipos de formas de gerar na complexidade do mundo, dos animais e tudo mais. A gente tem animais que geram por mitose, eles vão separar entre eles e transformar em outros animais, e necessariamente eles têm gênero ou não. A gente tem animais que vão ter outros tipos de fecundação, sexuada ou assexuada. Com sexo ou sem sexo. Com sexo ou sem sexo. Isso é fato, né? E o gênero, quando a gente vai entrar para a humanidade, ele se torna uma questão de poder. Por que ele se torna uma questão de poder? E claro que a gente vai ter que falar da sociedade, principalmente na sociedade europeia, né? Porque a gente tem outras sociedades que o gênero ele executa outros papéis. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, no Brasil, a gente tinha uma grande rainha que era a Chica Manicongo, que ela era uma mulher trans, que veio no período da escravização, ela veio para cá e que fez grandes lutas para a libertação do povo negro aqui no Brasil. E ela era uma mulher trans. Hoje, muitos lugares, muitos movimentos colocam o nome de Chica Manicongo como uma grande mulher que fez a diferença. Eu acho que a maioria da população não sabe disso, porque a gente não aprende isso na história do Brasil. E na própria história do Brasil, a gente tem comunidades indígenas que já tinham pessoas que eram transexuais. E que isso, inclusive, era visto como manifestação divina. Você entende? Ou seja, isso já está inserido há mais tempo do que a história da Europa. Porque a gente começa a entender o mundo a partir do ponto de vista europeu, né? E o ponto de vista europeu divide tudo isso, né? Que existe um ser humano melhor que o outro, que existe um gênero que é melhor que o outro, que a gente só tem um gênero, mas na verdade a gente tem um monte de outros gêneros. E essas outras sociedades no mundo, elas perpassam por isso. Uma aula de história, gente, aqui, viu? Sim. Então, quando a gente vai pensar sobre o gênero, quando a gente vai pensar sobre a sexualidade, ela não tá pautada sobre a liberdade, ela tá pautada sobre o que as pessoas têm que executar na sociedade, que é aquilo que já foi estabelecido por uma sociedade específica. E aí a gente fala pela própria religião, né? Porque aí você tem a religião judaica cristã, que é a que determina a gente hoje, ela tem uma concepção do que é um ser humano mulher, um ser humano homem, né? Então isso é muito bem estabelecido, principalmente na sociedade brasileira, porque ela é hegemonicamente judaica cristã. Então isso determina muito como que você vai comportar na sociedade, né? E como você pergunta qual que é o meu desafio por ser uma mulher trans? Na realidade, o seu não, da população de trans. forma geral. Mas pode contar o seu também. Sim, da população trans em geral. Principalmente da população travesti, que somos as pessoas trans. Você tem os homens trans e tem as mulheres trans.
as mulheres trans são tidas como travestis. E a gente adotou essa nomenclatura, eu vou falar agora. A gente adotou essa nomenclatura, principalmente aqui na América Latina, para poder deslegitimar o movimento de que a travestilidade é uma coisa difícil. A travesti não é aquela que tem o pênis, tá, gente? Ela é qualquer mulher trans. Qualquer mulher trans que se reivindica como travesti. Porque tem mulheres trans que não gostam do termo travesti, mas é uma mulher trans, entendeu? Então, trans somos todas e todos e todes, quem se considera, nós, são pessoas trans. Mas travesti, necessariamente, é a mulher trans, entendeu? Então, a gente tem esses recortes, assim. Então, eu, enquanto uma mulher travesti, trans, preta, que ainda tem mais esse recorte, né? Eu me considero um monumento de liberdade. Que gracinha. Sabe por quê? Porque quando você tá andando na rua, você tá dizendo para a sociedade necessariamente, olha, eu sou fruto mais de que uma escolha, eu encontro comigo mesma. Que legal. Então, a liberdade é justamente isso, quando você tem a ligação consigo na sua maior profundidade, né? E isso incomoda as pessoas, porque a maioria das pessoas, elas estão num movimento de muita crença e reação ao que elas acham ou que foi construído historicamente para elas, né? E não estou dizendo que isso é culpa delas. Eu estou dizendo que, a partir do momento que elas entendem que aquela liberdade ela não fere ela em nenhum ponto, aquela liberdade é legítima. Só que as pessoas elas se sentem incomodadas com a liberdade que as outras pessoas colocam, né? Elas deslegitimam, já que não fere. Não fere a existência delas. Não ferem o todo, né? Então, o desafio maior é contar para as pessoas e elas entenderem que elas também podem ser fruto da liberdade. Por exemplo, você enquanto uma mulher cis. Tem muita mulher cis que não sabe por que ela é uma mulher cis. Ou seja, ela não tem liberdade com ela mesma. Será que ela escolheu ser mulher mesma? Entendeu? Será que isso que você é fruto de uma construção de que foi Alguém construiu pra mim ou isso você determinou mesmo e é isso mesmo. Porque se for, você é livre. Mas se não for, você não é. Ô, Luísa, deixa eu só trazer uma coisa aqui pra você que tá em casa, gente. Quero mandar um beijo pra Sayonara, que me ajudou aqui a encontrar, porque apresentou a Laila, e aí a gente falou do Paulo, e aí o Paulo apresentou a Luísa, então o programa é feito por muitas mãos, fora meus queridos aí, né, o Matheus que tá lá em cima com a gente, né, a equipe aqui. A Sayonara, que é uma ativista, eu posso falar isso, né? Sim. Ela me ensinou que era mulher cis, porque a expressão cis não é uma expressão antiga, é uma expressão nova. E a galera do século passado, como eu, não sabe o que é. E eu achei muito legal. A mulher cis é aquela mulher que é mulher, ou o homem cis, é aquela pessoa que tem aqui, né? O que ela tem aqui, né? No órgão sexual. Ou seja, as coisas, digamos que se já nasceram juntos. Eu posso falar assim, gente? Posso, Paulo? Pode se tornar também. É a mulher biológica. O homem biológico. É a pessoa que... Pode falar. Não. Eu ia falar que é a pessoa que se identifica com o gênero imposto ao nascimento. Exatamente. É imposto. Não foi imposto. A gente nasceu assim. E aí a gente veio. Mas a gente nasceu biologicamente da forma como a gente pensa, né? Então, eu achei muito legal essa explicação, porque eu nem sabia o que era assim, gente. Pra ser muito sincera, foi quando a querida Sayonara, eu conheci a Sayonara, ela me explicou. Eu achei fantástico. E as pessoas não binárias é aquelas que não se identificam com nenhum com isso, ou se identificou com os dois. Então você entende que tem uma profundidade muito no gênero que a gente tem que levar em consideração e que não é simples. Não, aí entra o psicólogo. Sim. E aí, como é que a gente desfaz, né? Ou como é que a gente trabalha, Paula, essa questão de eu não me identifico com o meu sexo biológico. Eu posso falar assim, né? Eu posso detalhar um pouco sobre isso. Por favor, a ideia é essa, que você detalhe muito aí. Então, é importante lembrar que, como eu disse na primeira vez que eu falei, que o sexo, ele tem gênero socialmente e culturalmente. Então, a gente acaba colocando o gênero masculino, a genitália de macho, por exemplo, como algo de referência, né? Então a gente entende, então nasceu macho, logo é homem. Então muitas vezes, inclusive, as pessoas falam, o sexo de homem, né? Então, a minha intenção nesse momento é dizer que o sexo é da pessoa, né? Antes de ser homem, de ser mulher, de ser
qualquer outro gênero, né? Nós somos seres humanos, né? Só que culturalmente, muitas vezes o gênero vem antes da humanidade. Às vezes você pergunta para uma pessoa, quem você é? Né? Ah, eu sou um homem, eu sou uma mulher. Isso. Meu nome é tal, minha profissão é tal, enfim. Então, primeira coisa, a gente precisa lembrar que a gente é ser humano. Depois a gente vai pensar no gênero. Até quando a gente se descreve no audiodescrição, você fala, né? Eu sou uma mulher, nananã, eu sou um homem, nananã, né? Então, Eu nunca tinha... o gênero é uma parte da nossa existência, ele não é a nossa existência. Então, o nosso corpo é a mesma coisa, né? O nosso corpo é uma parte de quem nós somos, né? Então, esse corpo, quem vai dar o tom, não vai ser só a cultura, né? Por isso que eu disse que a pessoa que é cisgênero, né? Ou seja, que está em conformidade com a imposição cultural sobre o sexo, é a pessoa que está de acordo com a referência do que é dito sobre o sexo. Entendi. Entendeu? Isso que é dito varia com a cultura. Inclusive, a Luísa apontou muito bem. Entendeu? Era Sim, isso que eu queria detalhar. Agora eu entendi a questão da imposição, né? Na realidade, eu tinha feito uma outra associação, até deixando claro aqui, tá, gente? É que quando você fala em imposição, é porque você nasce, você não escolhe, né, o que você vem. Você nasce, né, um homem, ou você nasce. Eu tô falando do nascer mesmo, tá, gente? Da questão de você vir ao mundo, ou com sexo ou com outro. Não tem a escolha, eu vou nascer no ventre de minha mãe, eu queria muito ser um homem, até porque eu acho mais fácil ser homem do que ser mulher, né, menina? A gente gasta muito, né, meninas? Fala a verdade, né? É batom, é esmalte, é não sei o que, é cabelo, né? Nossa Senhora. E a roupa, e todo dia a gente quer uma coisa nova, um brinco novo, vamos lá. Então, a gente quando vem ao mundo, a gente já vem, chega e ninguém perguntou pra gente o que você queria ser, porque senão a gente teria, acho que, muito menos questões, né, se a gente pudesse escolher. Agora eu entendi a sua imposição, no sentido de que a sociedade impõe pra gente que a gente seja aquilo que a gente nasceu. Sim. E a gente vai ter que perpetuar o resto da vida, tá? Para poder as pessoas ficarem felizes e não acharem, né, Luísa, né, Laila, que simplesmente a gente errou. Quem foi que falou isso aqui? Alguém falou da liberdade, não é isso? Então, assim, é interessante. Inclusive, né, é interessante a gente pensar nas pessoas intersexo, né? Que as pessoas intersexo, elas não nascem nem macho nem fêmea muitas vezes, né? Claro que vão ter pessoas que são intersexo, que têm as genitais, né? Conforme o que é esperado pela cultura, mas tem que... biologia também, né? Então, a biologia, ela vem, né, cada vez mais trazendo conhecimentos a respeito das pessoas intersexo, né, tanto com relação à variação cromossômica, com relação a gônadas, né, aos formatos, às condições biológicas, né, então, até mesmo com relação ao corpo, ao formato do corpo, e existem uma série de possibilidades, né, não patológicas, de existência do ser humano, né. Inclusive, as pessoas intersexo muitas vezes acabam sendo mutiladas, né, pela medicina, né? E é importante você trazer isso, gente, porque a gente desmistifica, né, Paulo, aquela questão do feminino só e do masculino só, ou seja, só existem duas opções e acabou aí. Né? Existe a terceira opção, que são as pessoas intersexo. Mas guarda isso aí que eu já volto, tá? E você não sai daí não, que o papo é cabeça e a gente está aprendendo muito aqui. A aula que é de biologia, de história, de vida. A gente já volta. Beijo!
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça de hoje, falando sobre o universo trans. Na realidade, eu acho que a gente não está falando, não. A gente está recebendo aulas aqui, tá? Como eu disse anteriormente. E, Laila, eu quero voltar com você, tá? Na hora do intervalo aqui, ela trouxe umas coisas bem legais. Eu disse, segura aí, porque você vai falar no nosso último bloco. Sim. Pautando ainda sobre o universo trans, né? Muita coisa demanda que precisamos ainda alcançar. Se fala tanto meninas trans, intersex, igual o Paulo citou. Né? A gente que está entrando nesse ramo de ocupar espaço, quer dizer assim, militância, ativismo, nós vamos observando que precisamos cada dia mais de nós estarmos ocupando esses lugares, né? Quer dizer assim, legislativo, cultura, o executivo, judiciário também, né? Vamos falar até temos grandes referências aí das meninas deputadas federais, a Duda, a Érica Hilton, e eu fico muito feliz, assim, do passar de tantos anos, né? Pela primeira vez que a gente está tendo essas deputadas, meninas trans, e elas passam coisas horrorosas no Congresso Nacional, que tem que ter muito estômago, tem que ter muito sangue frio, eu digo até isso, para você estar preparada para suportar tanto ataque, né, de pessoas que não eles falam que é o lado olhando biológico, mas não tem nada a ver com isso, não. A gente sabe que preconceito. Mistura a casa do povo com religião deles, né, que é só a deles que prevalece, né? E esquece que vivemos num país plural, né, de todos várias sentidos, né, religiões, né, de várias raças, né, e diferença entre nós. E esquecemos muito de falar, né, de inclusão, porque igual vou citar, por exemplo, o esporte. O esporte, você vê os políticos aí, né, que se ficam preocupando em proibir meninas trans de categoria esportiva feminina, né, no profissional. Quando eles vêm com essa proibição, eles são pessoas que foram eleitos pelo voto, né, democrático, o voto popular. Né? São pessoas que deveriam, né, antes de pensar somente em proibir, né, o acolhimento, né? Porque eles não dão alternativa, eles só pensam em privar aquele direito daquela pessoa, o sonho daquela pessoa. Posso aproveitar a sua fala? Desculpa se eu estou te interrompendo, teve agora um questionamento, né, das atletas trans nas Olimpíadas, né? E o que você acha disso? Eu queria Núbia, tem muita fake news que gira. Então, assim, eu não consigo acompanhar todas as atletas do mundo, né? Eu, até então, surgiu uma fake news que ela era uma pessoa trans, né? E a gente não consegue alcançar, igual eu te falei, no mundo todo, as atletas, ou os nomes, o que são, o que não são. Ainda mais que tem muita variação de gênero. Depois, eu fiquei sabendo, né? Depois até de me posicionar nas redes sociais, que a pessoa é uma intersexual, né? Intersexo. E, independentemente dos fatos, né, ficamos observando o seguinte: o quanto ainda precisa ser dialogado a questão. Por que tudo porque é válido o que eu vou falar? Sabe que uma pessoa até me perguntou, Laila, tá, intersexual não é trans. A questão daquela atleta lá, ela tem todos os órgãos reprodutores, né? A genitália, mas a questão de cromossomos, né? De os hormônios, genética, né? Isso. Por que tudo tem que ser encaixado na categoria feminina? Exato. Se discutiu o porquê, tá? Me falaram assim, porque ela não é cis. Você tá falando que é intersex, né? Ela não é trans, mas também não é cis. A opinião de uma pessoa que me questionou, né? Eu queria saber o porquê que tudo tem que ser inserido na categoria feminina. Então, eu quero pontuar o seguinte: é um assunto muito complexo e eu participo, assim, eu ajudo um grupo de meninas trans aqui na cidade de Uberlândia e até mesmo acompanho em Araguari.
que eu faço um trabalho de 9 anos, né? Com social, questão de direitos humanos. E tem muitas meninas que têm esse sonho. E cada vez que passa, vem dificultando a inclusão da mulher trans, né, no geral, no esporte profissional feminino. Por quê? Agora vai vir uma nova regra aí, que tem que passar pela puberdade, não pode passar pela puberdade, a menina Por causa trans. dos hormônios, né? Isso, para ela conseguir ser inserida, né? Porque é uma vaga por time de pessoas trans, tem toda uma regra, toda uma burocracia, testes, exames de taxas hormonais feitas semanais, para saber se está Semanalmente, apta né? a Sabia disso, surgir, para participar de uma categoria. Depende do que a gente está falando. Cada um, natação é uma regra, né? Eu quero dizer assim, interna. Vôlei é outra. Eu acredito que muitas meninas não têm oportunidade de se hormonizar. Eu queria pontuar só uma questão. Né? Como que se fecha cada vez mais a oportunidade de pessoas trans realizar esse sonho de estarem no esporte né, feminino profissional, vamos falar, né? E eu penso muito para aquelas que não se hormonizam. Elas não vão continuar aí? Não estão vivas, não pagam seus impostos, não tem os seus sonhos frustrados. É onde Laila, né? Não sei, cada um pensa do seu jeito. Não, eu sou a favor das federações e parlamentares de nível Congresso Nacional começar a discutir, eu estou falando para pessoas que não se hormonizam, a discutir uma terceira categoria. Né? Eu tenho essa opinião para que sonhos não sejam frustrados. Ceifados, né? Ceifados. E aí a pessoa não se hormoniza por algum motivo que seja, ou condição social, ou porque a pessoa não pode, porque eu mesma nunca me hormonizei por questão de saúde, que eu tive problemas com isso. E como é que faz? Mas aí eu quero fazer uma pergunta para a Luísa aqui. Luísa, olha só. A compleição física de um homem, tá, é diferente de uma mulher. Eu vou falar de sexo. De macho, de fêmea. Macho de fêmea, pronto. E talvez a questão seja essa, porque o que se diz? Que como o homem tem mais força, e aí vem a questão da hormonização, porque eu vou pegar até sua fala do início, né? Que o homem, né, quando você fala do seu marido, as pessoas não sabem por quê. Porque o homem, quando ele começa a tomar hormônio, o homem trans, quando começa a tomar hormônio, a resposta é mais rápida, exatamente, mais né? Rápido. E a mulher, se não faz isso, por quê? Porque normalmente ela faz isso mais tarde. Então, ou seja, a mulher trans, né, ela traz os hormônios, né, a compleição física, né, mais forte. Então, esse mais forte talvez cause lá ali. É bom a gente refletir. Não estou fazendo apologia, gente. Não estou falando, tá? Nem de que uma coisa certa. Eu pontuei, não foi assim, opinião minha, não. Tipo assim, como o caminho é muito complicado para mulheres trans serem inseridas no esporte feminino, eu fico pensando naquelas que não têm possibilidade do tratamento, que cada vez vem dificultando mais. Mas entendeu? aí que tá. Eu quero voltar para a questão da frustração, né? Como eu sou psicóloga, né, Paula? Eu vou depois querer. Aí eu queria ouvir Luiz e depois queria ouvir você, porque é o seguinte: tem essa questão, por mais que a gente diga, tá, beleza, eu sou trans, mas eu trago a compleição física comigo, né? Quando você hormoniza, você muda isso, correto? Quando você hormoniza, né? Harmoniza, né? De hormônio mesmo, tá, gente? Mais cedo, né? Quando você hormoniza mais cedo, você toma hormônio mais cedo, você consegue mudar muito a sua compleição física. Mas uma pessoa que, por exemplo, vamos dizer, eu posso dizer que eu resolvi, né, fazer a minha transição aos 30 anos. Então, eu trago comigo, né, a força, né, no caso de uma menina trans, né, uma mulher trans, a força de um homem. Eu não trago a força de uma mulher. Aí eu pego, né, com 30 anos, vou lutar judô com uma mulher trans que fez a transição aos 30 anos, aos 28. A possibilidade dela ter muito mais força que eu é grande. Então, é só para a gente refletir a respeito, porque às vezes a gente fala assim, eu concordo com você, tem que dar chance, tem que ser, né?
tem que trazer a discussão Quando eu falo importantíssima. terceira categoria, já me taxaram até de transfóbica sendo mulher trans. Você acredita? Eu Isso acredito. é complexo, é muito complexo. É muito complexo Eu vou porque... tentar dar um parecer para poder compreender isso, né? A primeira coisa é que os Jogos Olímpicos e a forma de tratar as pessoas ainda é dos moldes da Grécia Antiga, né? A gente divide as pessoas pelo gênero, pelo peso e faz as pessoas jogarem e disputarem entre elas. E é muito importante entender que o ser humano, em sua amplitude, ele tem uma coisa chamada biotipo. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pode ter mulheres cis, que nasceu do gênero feminino, que são muito mais fortes que determinados homens. Sim. Porque isso vem com a capacidade do biotipo que aquela pessoa vem. E o que é o biotipo? O biotipo, geralmente, na genética, são os fatores que os ancestrais daquela pessoa ele foi exposto para ter essas condições. Por exemplo, quando as pessoas têm uma mania de falar que as pessoas negras correm mais. Ah, é porque as pessoas negras correm mais e tudo mais. A gente tem que pensar que isso é um fator que tem vários motivos. O primeiro, um fator ambiental, porque, primeiro para falar, nem todas as pessoas negras são do mesmo lugar na África. Existem pessoas negras, as pessoas negras na África são diferentes umas das outras, organizações sociais, é muito diferente. A África é um continente que contém um monte de pessoas que são negroides, inclusive nem são árabes para a África do Norte, né? Então, quando a gente fala dessa complexidade de pessoas que correm mais, a gente tem que falar sobre a questão ambiental que aquela pessoa ela foi desenvolvida. E necessariamente uma pessoa negra aqui do Brasil, ela provavelmente não vai ter essa característica de correr mais. Entendeu? Porque ela não foi exposta àquelas condições. Sim. E aí Tem você as tem condições ambientais, né? Isso, Luísa? E aí você tem outras questões também que que são as questões da motivação, né? Por exemplo, uma pessoa que passa fome num determinado lugar do país, que está concorrendo à Olimpíada, ela vai ter uma motivação muito mais do que uma pessoa que cresce numa condição, ou não, né? Rafaela Silva falou isso esses dias. Foi na força do ódio que eu ganhei a medalha. Exatamente, lá, né? na força do ódio. Então, quando a gente vai pegar sobre a complexidade do ser humano, a gente já tem que levar por esses aspectos, né? Então, quando você fala de uma pessoa trans que vai competir num time que é feminino, as pessoas levam em consideração o quê? O histórico que essa pessoa vem pela questão do que ela acha que é hormonal ou não. Inclusive, uma pessoa ela pode apresentar características hormonais de uma mulher, um homem. Ele pode ter isso naturalmente. Eu, no meu processo de transição, eu tinha menos testosterona de que um homem tem que ter normal. Na sua idade, né? Isso. Se comparado a um homem da sua Exatamente. idade, né? Então, quando a gente vai trazendo esses elementos, a gente vai ter que começar a pensar. As Olimpíadas, ela pensa como? Ela pensa a partir do ponto de vista do que é visível e do que é hormonal, ou sobre o conjunto das coisas, né? Então, quer dizer que se eu colocar uma mulher que ela apresenta mais hormônio do que uma mais outra... testosterona, vamos falar mais da testosterona. que o Vamos homem. colocar que ela tem mais testosterona, porque tem que lembrar É o que que dá força é a testosterona. tanto né? o homem quanto a mulher tem testosterona Precisa. e o Estrógeno, progesterona. isso, Tem os dois. Estrógeno. Então quer dizer que se eu colocar uma mulher que ela tem mais testosterona do que a outra pra competir, isso vai dizer que a mulher que tem testosterona vai necessariamente vencer? Não, porque existem outros fatores a serem relevantes, né? Perfeito, sua Agilidade, né? colocação. Então tem todo um Força, contexto. agilidade. A motivação, então. Como que a gente vai falar das Olimpíadas? Tipo assim, tem uma mulher trans num determinado... Ou uma mulher intersexo. Que é o caso Dessa atleta que você falou, né? dessa atleta, né? A gente tem uma mulher intersexo. Vai contar pelo quê? Pelo que ela apresenta, que a gente fala sobre a performance de gênero. A gente fala sobre o que a pessoa ela performa no gênero dela. Inclusive, importante lembrar que tem mulheres que são mulheres cis e que não performam a mulheridade de acordo com o que a gente acha. Que é a mulher que usa brinco, que usa saia e tal. Ela tem um comportamento mais próximo do homem do que da mulher. Então, isso existe nas várias camadas da sociedade. Entende? Resumidamente, eu posso dizer que a gente tem que analisar mais. Mas eu só queria deixar claro que o que eu, depois da sua fala, né, da fala de vocês, é que eu acho que isso não é aberto. Eu acho que por isso que incomoda as pessoas, porque não fica uma coisa clara, né? Olha, isso aqui foi analisado, isso foi analisado, a gente vai. E agora eu queria ir para Paulo. Paulo, infelizmente a gente está chegando nos momentos finais, a gente já ficaria aqui o dia todo hoje conversando com vocês.
O que a gente precisa nesse universo trans para ser feliz, né? Porque o papel do psicólogo é esse, né? É mostrar a plenitude das pessoas, o autoconhecimento, né? Para que elas encontrem a tão querida, tão buscada, tão amada, né? Tão perseguida felicidade. Penso eu que, assim como qualquer ser humano, vou olhar para a questão mais essencial, a gente precisa de ter acesso às questões que favorecem as felicidades diversas, né? Só que, né, dado as condições que as pessoas trans são submetidas nas sociedades, né, muitas vezes elas têm dificuldade de acessar esse bem-estar duradouro e consistente, né, que é o que provavelmente você está chamando de felicidade. Então, vou falar o óbvio, né, aqui, né, mas que para muita gente não é. Vou até virar aqui. Gente, se a gente não tiver acesso ao nosso corpo, se a gente não tiver acesso ao movimento, se a gente não tiver acesso a uma boa alimentação, se a gente não tiver acesso ao sono, se a gente não tiver acesso a bons relacionamentos... Terapia, né? É um instrumento possível que pode auxiliar no processo. Se a gente não tiver acesso a ambientes e ao nosso tempo, com autonomia do tempo e autonomia de dependência também, com pessoas que a gente se identifica, que a gente tem vínculos saudáveis, se a gente não tem isso, o que para muitas vezes fica difícil para as pessoas trans por conta do preterimento social, a gente não alcança nem saúde, quem dirá felicidade, né? Então, penso que o básico nesse momento vem a calhar muito bem. E acho que é isso. Bom, eu vou fazer o seguinte, a gente chegou, de fato, eu quero te agradecer, Paula, eu vou fazer o inverso agora, eu vou fazer a ordem alfabética inversa, né? Eu queria que você, ali na câmera 3, deixasse uma mensagem, se quiser deixar os seus contatos. Gratidão mesmo por ter aceito o convite, assim, né? Nossa, por ter trazido a Luísa, de verdade, assim, estou muito feliz. Adoraria que o programa fosse bem maior. Fique à vontade. Falta uma coisa na minha fala, né, especificamente sobre as pessoas trans, né? Eu penso que as pessoas trans precisam ser respeitadas, né, assim como qualquer ser humano também, né? E o acesso, a possibilidade de serem respeitadas vai depender muito de como a sociedade vai conseguir compreender as possibilidades que o ser humano tem de existência, né? Então, continuem, né, propagando as mensagens de vocês, que vocês com certeza estão contribuindo com isso. Então, meu nome é Paulo, né? Eu sou psicólogo, eu sou músico, junto com ela na Banda Otá. Meu Instagram é @pauleira hoje, com 5 As no final. Por enquanto, é isso. Obrigada. Luísa, muito obrigada. Gratidão, prazer conhecê-la, viu? Eu deixo ali a nossa câmera para você se despedir, se quiser deixar seu contato aí também. Tá. Então, eu queria dizer para todo mundo que é muito importante encontrar o seu eu mesmo, saber quem é você. Vai fundo nisso, porque a gente... Para ter saúde mental, para poder existir nesse mundo, a gente tem que se localizar, se impor. A gente tem que ser forte, às vezes tem que ser nervosa, mas também a gente precisa de amor, de carinho, e todos os seres humanos precisam disso, assim, né? E é isso. A gente vai construindo aos poucos, né? Então, eu sou Luísa, quem quiser me seguir nas redes sociais é Luísa_guitar, Guitargino, é só isso. Então é isso. Também sou vocalista da Banda Otá, junto com o Paulo, e também junto. Eu juro que eu não tinha visto guitarra de guitarra. Obrigada aqui. Laila, gratidão a você. Finalmente, né, Laila? Nós já éramos amigas de Instagram. Redes sociais, né? Mas a gente não se conhecia. Fica à vontade ali na câmera 3. Muito obrigada, tá, pelo bate-papo aqui maravilhoso, né, aprendizado junto com os meninos, eles trouxeram as vivências deles. Eu acho que a vida tem que ser assim, é uma troca de aprendizado, né, todo dia ele falou que escutou algo de mim que ele não sabia, e da mesma forma eu escutei dele, então isso eu acho que nunca sabemos demais, né? Nunca sabemos tudo. Então é muito bom sempre aprender, né, com o outro, eu adoro isso. Foi muito válido esse encontro de hoje. Minhas redes sociais é Laila com Y, Melo com 2 L's, Laila Melo Oficial. Quem puder seguir minhas redes sociais no Instagram. Eu, além de fazer um trabalho com social, eu faço com questões humanitárias, mas eu tenho que falar que a minha causa mais nobre, minha linha de frente do meu trabalho enquanto ativista é a causa animal, que é o que mais mexe com o meu coração, né? E eles não falam. Então eu estou aí, né, em Uberlândia, na sociedade,
né, dando voz àqueles que não podem falar. Muito obrigada. E a você que esteve com a gente agora, ou você que não esteve o tempo inteiro, por favor, estamos no YouTube, na TV Universitária. Assiste lá, Papo Cabeça com Núbia Carvalho. E às quintas-feiras, o nosso podcast também na Universitária FM. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão.